Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto muitíssimo importante no Pra Cima Podcast. Eu sou o Celo Franco. Hoje, infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos que nos impediram de entrar no ar no rotineiro horário das 19 horas, como nós estamos divulgando até a data de hoje. Porém, a nossa luta é árdua e nós resistimos e batalhamos para conseguir entregar para você um conteúdo muitíssimo interessante e importante para que você possa crescer profissionalmente, qualificar-se para conseguir um melhor cargo ou ingressar no mercado de trabalho. A gente está aqui hoje com um assunto que, apesar de que algumas pessoas não pensem que seja, na minha opinião, ela vai diretamente sobre isso que a gente está falando. Qualificação profissional, colocação no mercado de trabalho e agora, falando, até porque eu já estava conversando com nossos convidados, a aceitação e a receptividade do profissional com PCD. No caso, como a gente estava divulgando já hoje, o profissional que descobriu tardiamente o diagnóstico de autismo. Eu estou falando deles, eu estou falando do Ricardo e do Marcelo. Marcelo, pô, desculpa, eu acabei atrapalhando o Marcelo. Pode pegar essa aguinha, Marcelo, fica à vontade. Respira fundo, vamos embora que agora tá ao vivo, agora se o pessoal tiver aí no celular pode encaminhar novamente. Eu tava dando um retorno aqui pro pessoal aqui. Boa. É bom porque acaba sendo... Pra mulher me ver. Já mandou um beijo, amor. Isso aí. Mas eu tô aqui. A gente tá fazendo podcast no bar, tá, Adriana? Daqui a pouco eu vi uma porçãozinha de torresmo. Tá de boa. Suco de maracujá, que eu sei que o Marcelo já não toma nada, nem o Ricardo também. Tô brincando, gente. Vamos voltar pra seriedade aqui. Vamos voltar pro foco do assunto. Antes de começar a conversa, eu quero falar para vocês que esse estúdio ele foi idealizado pela instituição de ensino aqui do Colégio Adélia para proporcionar oportunidades de aprendizado para os alunos que possam conviver com essa nova realidade de podcasts, de produções para a internet e até mesmo produções que sejam offline, mas que possam desenvolver essa comunicatividade dos nossos alunos, além, é claro, de poder proporcionar produtos como esse que a gente está fazendo agora para que você tenha acesso a um material e conteúdo de qualidade. Para tudo isso funcionar, meu amiguinho, eu vou fazer o último pedido antes de começar a conversar com os meninos. Para tudo isso funcionar, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Está passando o QR Code aqui na tela, tem o Linktree que a gente vai passar durante a conversa. Você vai ter várias oportunidades para poder se inscrever. Vocês, amigos e parentes aqui do Marcelo, eu conto com a inscrição de vocês. Curte e compartilha. Dá seu like aí. Isso mesmo, dá seu like que agora chegou a hora. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante que, se você puder, comente, dá um oi pra galera. Esse comentário ajuda muito no engajamento e na projeção dos nossos vídeos dentro da rede social. O tal do algoritmo, né? O pessoal fala, não é verdade? Então, é isso. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo e o Ricardo Gomes. Isso. Marcelo e Ricardo Gomes, a gente já estava conversando aqui hoje, porque, assim, essa conversa, além de trazer dois profissionais da área que já levantam a bandeira que a gente vai conversar aqui hoje, antes disso, eles são meus conhecidos, meus amiguinhos de infância, rapaz. A gente trocava desenhinhos. A gente chegou a jogar bola no centro comunitário ali do Márcia Regina? Não sei. 1º de maio. 1º de maio, campeonato do 1º de maio, com certeza. Gente, enfim, é uma conversa que, para nós aqui, ela vai ser um pouco mais leve, porém, nós vamos tentar levar para você assuntos que eu espero, de coração, eu digo isso porque eu já postei, os meninos viram, eu já postei falando sobre isso. É um assunto delicado, porém importante, porque a minha intenção agora, Marcelo, que eu sou leigo, já dei umas escorregadas aqui antes de entrar no ar. O Marcelo falou, isso daí que você falou, rapaz, não, isso daí que você falou, não, mas, enfim, isso é aprendizado, Nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de levar tudo isso na brincadeira, e eu tenho certeza que até mesmo um desconhecido, o Marcelo, não escuta no primeiro momento de forma errada, mas a importância que eu quero dar para a conversa que a gente vai ter hoje é abrir a sua mente profissional, abrir a sua mente, papai ou mamãe, de uma criança, ou até mesmo de um filho já mais velhinho,
e abrir a sua mente empreendedor, porque você pode ter um profissional de qualidade com uma dedicação que vai fazer o seu empreendimento, dependendo da especialidade que você vai colocar esse PCD, voar. Então, fica ligado aqui nessa conversa que a gente vai ter umas dicas muito importantes, beleza? Para começar, meninos, eu acho que é a terceira vez hoje, né? Tá bem ensaiado, né? Tá bem ensaiado, né? Então é assim, para começar, se apresente aqui pro pessoal. Vou até falar brincadeira de novo, né? O mais velho, eu ia apontando pro Ricardo. Aí o Marcelo falou: oi, show. 2 minutos antes aqui, rapaz. Respeita que patente aqui... alta, pô. 2 minutos de patente. Fala pra gente aí, Marcelão, qual é a sua pegada até hoje? Qual é a sua caminhada? Vamos lá. Bem, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? E tenho um MBA em comunicação empresarial e institucional, né? Certo. Me formei aqui em Santos também, ainda foi feito aqui em Santos. Uhum. E hoje, depois me formei em 2013, né? Vou fazer 10 anos que eu sou... 2013? 2011 me formei. Certo. Já são 10 anos aí de formação, né? Certo. E quase nutricionista, né? E antes eu tinha feito nutrição também, fiz 3 anos de nutrição e parei. Tranquei, né? E aí escolhi a área de publicidade e propaganda. Certo. E aí continuei nessa área. Me bateu a curiosidade que eu vou perguntar mais pra frente, né? Será que tem a ver com ou foi mais a questão pessoal mesmo, né? O escolher a área da comunicação. Mas para. Segura aí, porque agora eu vou dar a palavra pro Ricardo. Ricardão, se apresenta pro pessoal de casa. Ô, amigos, então... 2 minutos mais novo. 2 minutos, hein? É isso mesmo. Isso daqui é tudo charme, tá, gente? Né? Pinto pra... É isso aí, a gente pinta pra ficar charmoso. Entendeu? As mina pira. Eu não posso falar nem Marcelo. Eu não posso falar. Eu tô de boa. Até me deu suador agora. Não posso falar, Então, no meu caso, eu sou formado em administração. Certo. Inclusive, eu fiz 2 anos na Adélia. Olha aí. Eu tava falando já agora há pouco. Vamos, já tá uma dica aqui de um garoto propaganda para as propagandas da PCD numa propaganda dela. A gente vai falar para você daqui a pouco o que é PCD, você que não sabe, mas a gente vai explicar. Vamos lá, continua aí, Cardão. Eu estudei 2 anos na Adélia, na faculdade aí da Adélia. Certo. Só que aí eu tive que trancar a matrícula e fui para outra faculdade, mas certo. Coisa da vida. Sou formado em administração e depois eu fiz pós-graduação em marketing. Certo. Então aí nessa pegada, nessa correria pra... Legal. Há quantos anos você se formou? Agora sou eu. Aí daqui a pouco eles vão falar: Marcelo, você tá velho. Vamos, Marcelo, não é pra... Então vou te indicar um amigo meu. Não, tem que falar mesmo, faz um tempinho, hein? Foi em 2005 que eu me formei em ADM. E vocês dois... 2007, perdão. Vocês dois atuaram na área que vocês se formaram desde que concluíram ou não? Não, a gente já fez bastante coisa, né? A gente tinha muita dificuldade para conseguir trabalho fixo. Né? Trabalho fixo, né? Mas depois agora a gente descobriu por quê. Agora a gente descobriu por quê, mas a gente vai chegar nisso. Sim, justamente por isso. Fiquem aí. Vocês vão saber. E a gente agora eu tô trabalhando na minha área, né? Certo. E ele também. Você trabalhou com produção de eventos, você estava falando para mim? A gente... Pode falar, Marcelo. A gente trabalhou sempre com essa área. A gente em 2006, né? A gente abriu uma empresa de eventos, sonorização de festas, casamentos, fazia casamento, festa e também DJ. E também trabalhamos muito com parte promocional de eventos também, divulgação de eventos, parte promocional. Entendi. Entregar panfleto. Bom, na verdade, vocês já tiveram uma caminhada muito grande até o momento de ter o diagnóstico do autismo. A primeira pergunta, assim, para a pessoa leiga, no caso, é: o que levou vocês? Qual foi o momento-chave que levou vocês? Eu estou falando no plural, mas às vezes um puxou o outro. Quem foi que descobriu no momento e falou: não, acho que agora eu vou dar uma analisada melhor, vou aproveitar um plano de saúde? Que correu atrás, assim, há tempos atrás foi o Ricardo, que correu atrás, né? Aí pode... Então, Já parece a apresentação de escola. Pode ir, vai lá. Continua. Então,
Eu e meu irmão sempre tivemos muita dificuldade na escola, na parte de aprendizado. Se você, porventura, quiser falar sobre isso, até é interessante, porque vai chegar no momento que você fez o diagnóstico. É uma outra pergunta que eu ia fazer. Sim. Como era a vida de vocês até o diagnóstico, desde a infância? A gente conversou sobre isso, eu acho que essa é uma resposta importante para que as pessoas em casa possam ter uma noção e talvez enxergar a realidade que eles talvez tenham em casa. Sim. A gente teve muita dificuldade no tempo de escola. Uhum. Dificuldade não é assim que a pessoa fala, também tenho. Não, era muita dificuldade. Mesmo. Entendi. De aprendizado, de tentar entender, dificuldade para ler livros, né? De leitura, interpretar. Entendi. E na escola também a gente era meio isolado, né? A gente era meio isolado. Nosso mundo. Né? Nosso mundo. O pessoal falava, pô, sempre, os professores falavam, são quietinhos, né? São quietinhos na deles, né? Não tinha muita dificuldade assim na escola, né? Então a gente tinha bastante respeito no Godinho Maio lá, que a gente chegou aí na diretoria às vezes e a pessoa, não, pode ir, vocês não tem problema não, você não tem situação nenhuma não. Então, porque a gente era muito sossegado na nossa. Entendi. E por que vocês iam pra diretoria, gente? Porque a turma fazia bagunça. Sobrava pra todo mundo. Não entendi. Levava a galera, só que aí vocês dois, a diretoria falava, não, tá de boa. Esses dois aí não precisa não. Até inspetores, o pessoal conhecia, sabia da gente. A gente é sempre sossegado. Com a educação dos nossos pais, assim. Sim. A gente fez o caminho certo, assim. E a gente sempre teve muito quietinho, né? Essa coisa de quietinho. Em respeito aos nossos pais. Respeitando. Chegar em casa, a gente conversa. Que bom que vocês tinham essa... Em respeito ao chegar em casa, a gente conversa. Rapaz, eu tô achando que essa conversa aqui... eu ia fazer justamente uma pergunta agora centrada nos pais de vocês. Talvez na Vimãe a gente tenha um corte aqui, hein? Vamos lá, dá uma anotada aqui. Eu vou perguntar para vocês aquilo que a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar. Por quê? Assim... os primeiros diagnósticos do pezinho, as primeiras consultas infantis, elas não apontam isso. E por que será que alguns pais acabam... É comportamento do pai, ou às vezes o pai tem na mente que esses primeiros exames é o que vale para a adolescência? O primeiro exame do pezinho, por que os primeiros diagnósticos infantis eles não têm essa indicação? Assim, no nosso tempo o teste de pezinho não fazia, né? Não fazia? Fazia. Não me lembro. Acho que não fazia, não. Não? Eu acho que não. 83. É porque a gente não tem nenhum documento com o pé lá, nosso lá. Não sei, eu tenho, cara. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tinha, né? Estava na casa da minha mãe. Porque, se eu não me engano, acho que... Mas, continua. Desculpa. Continua. Assim, o diagnóstico do autismo não é... Hoje não é pro exame, né? Não tem exames... A gente possa fazer exame de sangue, exame... Ele não é diagnosticado, ele não é constatável. Não é constatável. Ele pode ser diagnosticado depois de certa idade, um ano e meio, 2 anos, já começa a ter uma avaliação nesse caso, assim, mas com um diagnóstico assim, no exame, nenhum exame ainda... E tem alguns exames que são de genética e tal, que podem dar uma... mais aprofundado. Mas isso é uma coisa mais encomendada pelos pais que queiram descobrir. Isso, mas assim... Não... O Sistema Único de Saúde não possui um planejamento para avaliação desse tipo de diagnóstico? Eu estou perguntando para pessoas mais passivas disso do que eu devia estar perguntando isso para um secretário da saúde. Sim. Mas eu falo por vocês, porque o foco é diagnóstico tardio. De certa forma, vocês foram afetados. Finalmente, não existe autismo adulto, né? O pessoal só vê autismo em criança. Boa! É isso. A criança tem autismo. Se for adulto, é mais fácil de detectar. Né? Porque o autismo em adulto já passou por várias situações que já consegue mascarar algumas coisas que a gente, quando está em adulto, né? É mais fácil encontrar autismo em criança, né? Mas é mais fácil encontrar em criança ou é mais fácil as pessoas aceitarem em criança? Também tem essa também. A gente descobriu o autismo há 3 anos, né? Já faz 3 anos que a gente descobriu esse laudo tardio, né, do autismo.
o governo assim em si, para tu tentar buscar isso, é muito dificultoso, é um processo muito longo, e às vezes os profissionais que estão lá na ponta não têm o conhecimento do autismo em si. O diagnóstico que vocês fizeram foi particular ou Foi particular. Todo o processo particular. Entendi. Um ano. E é caro, né? Assim, é outra situação também, né? Coisas que, assim, qualquer pessoa possa, se a pessoa não tiver um apoio, alguma situação assim que consiga fazer, E é difícil. o detalhe, o profissional tenha conhecimento. E tenha conhecimento Porque tem muitos ainda que não conhecem. Então, é importante até para a gente frisar aqui, o sistema de saúde peca, então, nesse sentido. É uma coisa que falta. Está engatinhando. Está engatinhando muito ainda. Temos alguns profissionais. Apesar que agora tem lei. Até outro dia a gente tinha um ministro da educação falando que aluno PCD atrapalha o restante das aulas, mas esse é o único comentário político que eu vou fazer aqui. Deixa eu me conter. Que aqui a gente está falando de vida profissional. E na adolescência de vocês descobriram há 3 anos. Isso. Na adolescência de vocês é aquela fase que a gente começa a pensar, poxa, eu vou querer trabalhar com isso e tal. Quando vocês tiveram o diagnóstico, vocês perceberam que lá atrás, se vocês tivessem o respaldo, se vocês tivessem esse entre aspas, acompanhamento, não entre aspas não, acompanhamento, eu ia falar tratamento, mas acompanhamento é a palavra correta. Vocês acham que o futuro de vocês, não que não esteja bom hoje, mas seria bem... Com certeza. Bem menos danoso, né? Olha, você encontrou a palavra perfeita. Bem menos Em danoso. termos de estudos, de trabalho, de preparação. Porque na escola, o autista, ele tem prioridade a ter um professor somente para ele. Certo. Para dar o suporte. Na parte da educação, digamos que tem uma certa evolução. Isso. A gente não teve isso. Não teve. Ah, não? Não teve. Eu não sabia. Eu tô descobrindo agora. Né? Foi descobrir agora, né? Então, essa situação na escola, a gente perdeu bastante coisa, assim. Que a gente tinha muita dificuldade em aprendizado e em vez de ficar... A gente tinha até receio de ficar... Professor, Entendi. explica não. Então era mais fácil ficar quieto e tentar aprender. E a observação, em casa também, no nosso tempo não tinha internet. Sim, então a gente tinha que aprender na marra. Então, escrever. Seus pais acompanhavam a parte da educação de vocês? Sim, nossos pais, minha mãe principalmente, sempre era uma das coisas que era mais em casa assim, vocês não trabalham, vai estudar. Isso é algo que felizmente vocês foram abençoados. Isso. Porque tem situações em núcleos familiares que você não vê. Realmente. O filho ser aceito dessa forma. Tanto que eu até mencionei aquela novela. Eu mencionei aquela novela Páginas da Vida. Vou fazer um resumo para quem não é noveleiro. Na novela Páginas da Vida, uma personagem chamada Nanda, ela tem um problema com a mãe dela no começo da trama. Eu não vou falar a novela toda, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas é justamente sobre isso. A Nanda faleceu. A novela é antiga, Ricardo, calma. O Ricardo já tá me botando na fogueira aqui. A personagem morre num acidente de carro, mas ela estava grávida e deu à luz aos 2 filhos dela. Só que a avó, que é feita pela Lília Cabral, ela escolhe. Infelizmente, ela escolhe. Ela acha que o que é imperfeito, ela não precisa criar. E a novela se desenrola em torno da vida dessas 2 crianças e fala um pouco disso. Vocês, graças a Deus... A minha mãe sempre estava sempre em cima, a gente tinha dificuldade na fala, né? A gente falava, ao invés de falar Mônica, a gente falava Móquina. Olha! A gente teve dificuldade, a gente demorou muito para falar. A gente falava um dialeto entre eu e ele. É mesmo? Pequeno. A gente se entendia? A gente se entendia, mas ninguém entendia. Não me pergunta. Até hoje vocês lembram esse dialeto? Não. Já foi embora? Já foi. Na época, 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim. E a gente teve muito essa parte na infância, né? De dialeto e tudo. E minha mãe, a gente falava errado paralelepípedo, falava tudo errado. E aí... Ainda dá umas bugadas. Ainda dá uma escorregada. Mas minha mãe, tudo que ela podia fazer na época de conhecimento que ela podia fazer para tentar melhorar, a gente foi para fonoaudióloga, psicóloga. Show.
E mesmo assim, na época, não tinha esse conhecimento, em 1900 de bolinha. Né? Boa, agora a gente vai para uma outra pergunta. Eita. A gente vai para uma outra pergunta que pode dar corte, foi algo que a gente falou. Porque, gente, vocês me desculpam, essa parte da vida de vocês, todo mundo está conhecendo agora, inclusive eu. Eu, graças a Deus, tive a amizade de vocês desde criança, mas, por exemplo, para você ter um diagnóstico tardio, a gente avalia, que foi o que a gente fez agora, a gente avalia como foi a sua infância, como foi a criação dos seus pais. E vocês estão falando que vocês passaram por médicos. Sua mãe se preocupou com isso. Aí a pergunta que eu faço agora, para tentar um novo corte é: profissionais da área da saúde estão preparados? Eles têm essa condição ou você depende de sorte para ter o diagnóstico? Eu digo porque vocês passaram, vocês são um exemplo disso. Vocês passaram por esses tratamentos. O Ricardo chegou a fazer exames, né? Há 10 anos atrás, né? Isso. Porque a nossa maior situação é descobrir se a gente tinha dislexia, né? Primeira, A dúvida de vocês se afifaram com... dislexia, a gente pensava que era dislexo. Então principalmente eu, assim, sempre corri atrás de profissionais para tentar saber mais. Se eu tenho algum... Se eu tinha algum problema, né? Algum problema, entre aspas, né? A gente, o fono, psicólogo... Jogava para um lado, jogava Jogava para pro o outro. outro. Cardio, como é o... Estresse emocional, neuro. E a gente sempre foi uma dificuldade de diagnosticar, né, o nosso caso, né? Não, vocês são normais, não. É emocional, toma um calmante aí que passa. Então, isso, quer dizer... 10 anos atrás. 10 anos atrás, sempre correndo atrás de... Mas, eu sou disléxico, eu tenho uma Você situação... percebe que você tem uma situação diferente. A gente era tipo um alienígena, né? Tipo fora da caixa. né? Entendi. A gente via situações no mundo e se sentia diferente, mas as pessoas eram normal, mas isso não é normal. Uma coisa que eu sempre achei na escola, assim, que... Por exemplo, alguém caía na escola. Geralmente o pessoal... ria, dava risada. Caiu. Eu... Putz, a pessoa caiu, cara, se machucou... É o inverso, né? Entendi. Assim, a maioria dá risada. Há um ano atrás, meu filho foi passar por uma médica, a gente passou por uma dificuldade. A médica, ou não, ele olha nos olhos, ele fala. Eu falei, mas eu também falo isso. Não, acredito que não seja. Então, quer dizer, existe ainda muita informação. Passando por 3 especialistas. 3 especialistas, meu filho passou por 4, então é uma situação ainda passou muito... por psicopedagoga, psicanalista, psiquiatra para fechar o laudo, um relatório que demorou 8, 9 meses aí que a gente corre atrás. E particular. Particular. Aí a pessoa vai falar que Não é. Então existe muita dificuldade ainda. Ainda existe ainda. Eu acho interessante, assim... Tem um amigo meu que acha que eu reajo de maneira equivocada quando as pessoas falam que legal que vocês trouxeram, né, Nave Mãe? Mas não é isso. Na verdade, o legal aqui é a gente ver essas informações e eu espero de coração mesmo, que você que está assistindo agora, se você não está enquadrado na situação de um pai ou dos dois aqui, que se eles se enxergaram, eles viram que tinha algo diferente. Eu acho interessante você analisar isso, compartilha. A gente, principalmente eu, vou falar muita groselha aqui, eu espero que você comenta aqui embaixo. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquela compartilhada. Mas o que eu acho interessante, que foi assim o foco da minha surpresa positiva é os dois hoje, óbvio que eu não esperava receber 2 depressivos aqui, tristes e tal, mas com certeza venceram muitas barreiras nesses 3 anos e vão vencer ainda mais, porque eu sei que vocês ainda têm alguns obstáculos para alcançar, né? Eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês viram, a gente compartilhou uma notícia de um juiz no Paraná. Sim. Você chegou a ler, Marcelo? Sim. Eu li a entrevista dele e eu fiquei emocionado, cara, porque é um baque na vida de uma pessoa. Assim, algumas pessoas vão dizer que é frescura. Pô, o cara já era juiz, já estava terminando a formação, para que ele foi diagnosticar isso? Ele sentiu isso, gente. E o cara é juiz. Olha só a importância para um profissional. Olha o contexto, olha onde a gente está tocando na hora de falar da vida das pessoas, entendeu? O cara é juiz. E ele já teve essa lição.
Eu até fiz de propósito, na hora que eu compartilhei, que aí tem os 2 pontinhos, eu borrei a fala dele, aí embaixo tem mais outra fala que eu fui lá e borrei também. Por quê? Porque o cara, no começo do diagnóstico, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ter o julgamento dele prejudicado. Eu tô falando pro pessoal de casa, vocês já viram, mas eu vou trazer isso aqui pra gente poder falar sobre. Ele ficou com medo de ter o julgamento dele prejudicado. Ele ficou com medo de não ter capacidade de levar adiante. Porém, ele se reconheceu. E a Manchete fala sobre isso. Ele se reconheceu e ele falou, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. Pelo contrário, ao invés de parar, eu quero ir mais além. Porque muitas vezes a gente encontra uma situação aparentemente negativa e isso dá um baque na gente, né? E aí você imagina o cara que estudou para ser juiz, estava sentindo que tinha alguma diferença, que tinha algo que estava atrapalhando. Num primeiro momento ele falou, não, vou abandonar tudo. Que juiz autista? Quem é que vai respeitar um juiz autista? Eu conheço caso assim. Ele falou o contrário, olha, isso aí a gente vai falar sobre. E aí depois ele falou, não, eu sou juiz e sou autista. Sou conhecedor da lei e vou ser respeitado. Então, assim, hoje, muitas vezes a gente trouxe a Ariane para falar sobre a questão curricular, a gente trouxe o Maradei para falar sobre a parte de uma especialidade que o profissional de enfermagem pode ter para ter o retorno financeiro, atendendo com práticas integrativas complementares, mas hoje a gente está falando do outro lado. A gente está falando da caminhada de 2 irmãos que descobriram isso. Aos 37 anos. Aos 37 anos a gente vai conversar. Ixi, tem muito assunto para falar ainda. Nesse sentido, quando vocês descobriram, você descobriu primeiro, não foi, Ricardo? Foi. Foi você que falou pro Marcelo. Não, na verdade foi nós dois. Desculpa. Antes que foi procurar há 10 anos atrás, foi ele. Só que você tinha dúvida. Só que em 2019, né? Em 2019, ele começou a fazer um tratamento psicanálise, né? Teve o tempo da Covid também. Tudo virtual. Eu acho que é muito importante. Quem quiser. E aí nessa busca dele. É muito importante, sim. É muito importante. Quem tem. Aí fica a triste constatação, né? É importante para quem tem condições. Isso. Aí fica uma pequena crítica para o sistema público de saúde. Sim. Para os profissionais. Mas enfim, a minha pergunta não é essa. Minha pergunta, olha lá, mais uma pergunta para corte, Nave Mãe. Quando vocês descobriram a vida profissional de vocês tiveram alguma impressão negativa? Como foi que vocês encontraram ânimo e como foi que vocês encontraram uma possibilidade? Porque a gente tem que entrar numa porta. Sim. E falar, aqui eu fechei, é daqui para frente. Quando a gente pegou o diagnóstico de autismo dele, o laudo, né? Ele foi diagnosticado, a gente teve, a princípio, um alívio. Nossa, legal. Realmente. Encontraram a razão de muita coisa. Para muitos, esse aí é um preconceito. Nossa, que tristeza, esse desânimo, aquela depressão. Para a gente, meu irmão, para mim. Foi um negócio muito de alívio, assim, de ser diagnosticado com autismo, né? Que importante isso. Então, tirou um peso pra cara. Sim. Agora, no trabalho... Eu digo pra vida profissional, porque, eu não sei, vocês já trabalhavam nessa época? Trabalhava. Vocês já estavam na Eco Rodovias, não? Não. Eu estava em outra empresa. Certo. Não vamos citar nomes, por favor. Não, se nessa situação tiver algum problema e não puder citar, não quiserem também. Mas o preconceito foi grande. Foi grande. De não acreditar no laudo até e mesmo assim de respeitar o que estava escrito ali, né? No laudo. Eu mesmo falo para o meu coordenador na época, gerente, tem uma situação, como autismo, eu tenho uma situação de trabalhar mais como coisas rotina, virar rotina, né? Sim. Eu falei, eu prefiro trabalhar no setor tal, que eu tenho uma rotina tal, horário administrativo, que eu trabalhar de turno. Aí ele falou, não pode. Eu falei com o setor, com a médica do trabalho, não pode. Olha, a médica do trabalho. Médica do trabalho, você não tem direitos. Minha mãe trabalha no INSS. Meu Deus, eu conheço o fulano que sabe que é. Você se, colocar no pau, quiser colocar, enfim, na justiça. Falou desse jeito? Não, você não vai ter direito. Então, você tem que trabalhar conforme a empresa quiser que você trabalhe. E no meu laudo está horário administrativo. Indicado.
O melhor tratamento para mim. Eles não colocaram lá administrativo. O que fizeram, eu trabalhava à noite, colocaram de manhã, eu trabalhava de manhã, não sei, e, tipo, horário administrativo não tinha. Tendo que pessoas da empresa tinham horário administrativo. Trabalhando no mesmo... Na mesma situação que você, só que eles tinham essa, entre aspas, benesse. Então, quer dizer... Existe uma dificuldade. Dificuldade de aceitar. E você, Marcelo? Eu, quando eu recebi o laudo e tudo, pra mim foi um alívio, como meu irmão falou, a gente sente... E eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí eu levei pro laudo no trabalho. E a primeira coisa foi a não aceitação de algumas pessoas, principalmente alguns líderes, né? Poxa. Falou, realmente, você tem certeza? Eu, como assim? Não, é particular isso, né? Eu falei, a médica é particular, mas... Não, acho que... Tá. Você foi outro profissional? Eu falei, pô, mas... Foi em 3 profissionais, né? Até chegar a esse laudo. Tá. Então, isso é muita desconfiança, né? Mas, assim, como a vida é maravilhosa, né? A gente não abaixou a cabeça, a gente continua trabalhando. Exato. E sua mãe? Como eu sou... gente, eu já tô aqui novelizando. E sua mãe? Como é que ela ficou? Só para fechar aqui o desculpa. trabalho. Ali no trabalho aqui. Aí... eu continuei trabalhando, comecei a trabalhar com mais afinco. Certo. Melhorei muito, porque o tratamento, comecei a fazer o tratamento, melhorou o tratamento. Entendi. 5 meses depois, eu consegui entrar na Eco-Rodovias. Por conta do seu desempenho. Por conta do desempenho, a pessoa encontrou no meu LinkedIn, a recrutadora. Você colocou no seu LinkedIn que você era PCD? Coloquei, mas ela não viu que era o PCD. Ah, ela não viu primeiro? Não viu. E depois que eu falei, mas tem uma situação seguinte, eu sou PCD. Aí ela, maravilhoso. Como assim? Eu tô desde... Aí, William, aí, ó. Tá vendo? A nave mãe. Falou maravilhoso aí, ó. Desde janeiro eu tô procurando recrutadores e tal, a gente não consegue achar uma pessoa com perfil. E você, eu falei, sou PCD. Que legal. E aí a minha gerente, eu fui entrevista com a gerência e tudo, aí aprovou todo o processo. E entrei na Eco-Rodovias, o pessoal da Eco-Rodovias aí. Que legal, cara. Uma empresa, bora time. Uma empresa com política e... Bora, Bill! Bora, bicho. Segura, senão daqui a pouco vai todo mundo aqui falando nessa mesa Bora, Bill. É o meme vírus. Aí a Eco-Rodovias aceitou e já faz 1 ano e meio que eu tô na Eco-Rodovias e ele também. Vou fazer 1 ano aí, agora mês que vem. Show de bola. Minha mãe? Sim, exato. Não tem mãe. É porque o que acontece? A minha dúvida é a seguinte. Eu sou pai, cara. Uhum. Eu sou pai e eu me preocupo. A minha esposa também se preocupa. E às vezes a gente observar algumas coisas no comportamento dos nossos filhos. Sim. E assim, eu tô conversando com vocês aqui de boa e tem gente que vai estar falando, e olha lá. Uhum. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que meu filho tenha o melhor futuro, melhor desenvolvimento, melhor relacionamento na sociedade. A mãe de vocês, ela porventura chegou a se sentir, como é que eu vou dizer, culpada porque vocês descobriram isso só depois de velhos? Eu acho que não, porque ela falou o que eu podia fazer na época, eu fiz, que foi levar no SUS. No psicólogo, fono, que a gente escola, então, ela falou assim, tudo aquilo legal. que eu podia fazer, eu fiz, eu não sabia. Que história legal. Os especialistas não sabiam. Qual é o nome da sua mãe? Sônia Gomes. Dona Sônia Gomes? Mãe. Não, Dona Sônia. Dona Sônia, já sou seu fã, viu? Um beijo no coração. Desculpa qualquer bobagem que a gente vai falando aqui com seus meninos, tá bom? Não me bate não, tá? E ela sempre em cima da gente, assim, e sempre... A paciência dela foi muito grande com a gente, né? Muito grande mesmo. E nosso pai também. Nosso pai também. A gente fala, nosso pai também Nosso pai ajuda bastante. Que provavelmente... Que também a gente também suspeitava. E você estava falando para mim antes da gente começar a gravar, o pai de vocês, até com essa suspeita, ele poderia ser um daqueles... Agora você que sabe os termos. Ele poderia ser um daqueles autistas gênios que nem o Messi falam que é? Não. Porque ele desmontava e montava motor a diesel com 9, 10 anos. 9, 10 anos, tinha facilidade com parte mecânica. Dirigia, trator, caminhão, porque é de sítio, né? Eles moravam no interior, né? Em Mato Grosso e tal. Então, ele tinha facilidade com isso, né?
Só que para estudar, não. Para estudar, travava. Estudou no máximo a terceira série com Sofria muito porque não tinha desenvolvimento. Então estudou a terceira série. Pegou uns 4 diplomas da quarta série aí. A gente brinca, então. Mas, assim, muita dificuldade de aprendizado. Existe muito ainda aquela situação que autismo é gênio. Nem todo autista é gênio. Isso, boa. Olha outra pergunta para corte aí, Nave Mãe. Ou talvez um short. Para finalizar, Meu pai foi muito bom motorista. Muito bom motorista, Sim. Sabia muito bem mecânica e tudo isso. Mas estudar tinha bastante dificuldade, como a gente também teve. Só Sim. que ele nunca desistiu também da gente. Ele falou, quero que você estude. Eu falei, pai, eu quero ser motorista, que nem você. Filho, estuda, por favor. Porque ele é renal crônico também, né? Então ele achava que a dificuldade que ele tinha nos rins foi por causa de dirigir muito tempo dirigindo, sem poder ir no banheiro e tudo. Então ele falava pra gente sempre estudar. Então ele falou... Ele não queria pra vocês o que ele tinha passado. Isso. Então pra ele falou, filho, estuda, quer que você estude. Olha aí. Então a gente sempre focou nisso, né? Que bom, cara, que bom. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte, eu vou até reforçar agora. Você contou da situação da profissional que te avaliou na contratação da Eco Rodovias. Qual o nome dela? Luana, parabéns, viu? ela não tá mais na Eco Rodovias. Tudo bem, mas ela vai chegar essa mensagem, vai chegar nela. Eu mandei pra ela já. Vai chegar nela. Luana, parabéns aí pela sua proatividade e também para a equipe da Eco Rodovias que tem essa visão. Mas, uma pergunta que eu faço... Olha o corte. Como, assim, o mercado de trabalho, ele tem esse preconceito velado? Depois que vocês tiveram esse diagnóstico, antes de ir para a Eco Rodovia, vocês dispararam currículos, obviamente. Sim. Aí o pessoal olhava lá PCD, vocês chegavam a entrar em contato com alguém e falavam, PCD, como funciona? Assim, eu, no meu ponto de vista, eu acredito que o preconceito ainda tem as empresas. Eles só contratam mais por causa das cotas, né? Sim. Tem que precisar cota. Aí... Chega a época, eles correm atrás da cota para pegar esse atingir meta dos PCDs, né? Que essa empresa seria muito bom. Assim, então, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, ainda existe muito preconceito na parte das empresas estar correndo atrás de pessoas. Sim, não dá o suporte. Porque é fácil contratar PCD. Contratou. Faz o suporte. Deixa no canto ali. Vai ser um cotista, por exemplo, para poder ter o número de PCDs, mas não tem a preparação. Isso. Não tem... joga ali. Só bater o número. Há uma dificuldade, assim. Eu ia falar. Fala agora. Em questão, na Eco Rodovias... Eu tô esquecendo que são dois entrevistados, aí um fala, já vou partir pra pergunta. Apesar de parecer... Nós somos gêmeos, né? Vocês não estão vendo dobrado, não. Multiverso. Não, multiverso aqui não. Não. A gente, na Eco Rodovias, tanto é que na Eco Rodovias eu faço parte, tanto eu quanto ele, né, do grupo ECOA, que a gente tem faz um ano que tem o grupo ECOA lá na Eco Rodovias. Grupo de afinidade, nós temos um grupo de várias afinidades, PCD, LGBT, QT, Afro, mulheres. Tem esses grupos lá. Tem os grupos de afinidade no grupo Eco Rodovias, e a gente faz parte. E a gente está um ano lá trabalhando nessa parte também com o pessoal do RH. Mas tem essa parte no grupo ECOA, a gente está com mais de 150 pessoas que são PCDs nesse grupo aí. E a gente está trabalhando em cima disso aí para fortalecer mais e tal, melhorar mais o trabalho, né? Sim. Então eu faço parte eu sou vice-líder ali, tem o diretor-presidente também que faz parte do grupo também. Nós temos o diretor que faz parte de um grupo de PCDs na empresa, olha só, participa das reuniões, entendeu? Legal. Então, na Eco Rodovias existe um preparo com esse público PCD, né? Com os profissionais PCD. Certo. E respeito, isso que é muito importante. Vocês participam... Desculpa. Pode falar. Não queria... Não, tem mesmo. Tá. Vocês participam, a empresa Eco Rodovias participa de congressos, essas coisas voltadas para o PCD? Vocês já, por que eu estou perguntando isso? Vocês têm conhecimento de outras empresas com esse tipo de visão? Vocês conversam com profissionais da área ou profissionais PCDs? De diversidade, assim, né? Pelo que eu vejo assim, eu acho que é difícil ainda. Ainda é difícil. Poucas empresas. A única visão mais que tem que eu não vou falar para outras empresas, né? Mas assim, a Eco Rodovias é a única que abraçou essa parte de PCD mesmo, assim.
Eu posso falar com... Não. Que eu tô... Respeita. Certo. A gente cria situações, a gente conversa entre os diretores e tal, a gente, com o pessoal de RH. Tem essa liberdade de estar falando, né? Eu acho muito importante. A gente é tratado como pessoas mesmo. Como pessoas, e que isso é importante. Porque, na verdade, eu mesmo... Não como coitados. Exato. Eu mesmo estava explicando aqui, dei uma escorregada algumas vezes, mas acho que a questão é essa. Agora, você tocou num assunto importante, para as empresas principalmente. Como funciona a política de cotas para PCDs? O quanto isso ajuda e o quanto isso atrapalha para pessoas que tenham o momento na vida que vocês têm hoje, que já são PCDs resolvidos, preparados e buscando um lugar no trabalho, o quanto isso ajuda e o quanto isso atrapalha? A parte da cota é importante para as empresas porque tem o benefício do governo. Né? Certo. Né? Assim, só que as empresas não estão preparadas para trabalhar com o pessoal do PCD. Eu acredito muito nisso. Sim. Porque eu já passei, onde eu estava, eu passei algum E eu fui para outra empresa também, e passou também a mesma situação. Antes de ir para a rodovia, você chegou a passar por outra situação. Fala para mim sobre essa situação. Que, tipo, eu falei uma coisa, a pessoa queria que eu trabalhasse à noite. Certo. Eu falei, porque no seu currículo já tinha que você trabalhou à noite no passado. Então, você tem como trabalhar até 11 horas? Eu falei, no meu laudo, desculpa, não sei se você viu o meu laudo. Tá, tipo, trabalhar horário administrativo. E eu fui contratado para trabalhar horário administrativo de segunda a sexta. Eu posso trabalhar, porque eu preciso de trabalho, né? Infelizmente, a gente abaixa a cabeça. Na mega, né? Não vemos na merda ainda, né? Então, a gente não. Mas tem essa observação no meu... então até as 11 não, até as 23, né? Até as 22, pode? Não é mais noite, aí é tarde. Eu falei, não. Vou tomar um café da tarde aqui às 10 horas. Então, tudo bem, pode ser. Então, quer dizer, eu tive que trabalhar esse horário à noite, né? Para fazer o que a gente precisa, né? Não teve... Mesmo falando do laudo, do diagnóstico, de toda a situação que para me ajudar, né? Então, aí tu começa a ver, realmente, as empresas não estão preparadas muitas empresas não estão preparadas para isso. Porque eu tenho uma dificuldade. Meu irmão tem outra dificuldade. A gente trabalha com uma pessoa que tem dificuldade com auditiva. Tem uma outra dificuldade. Você tem que saber de cada profissional, de cada PCD, o que a empresa pode estar ajudando. Para usar o 100% dela. Para direcionar isso. E fortalecer o que ela sabe fazer de melhor. Isso, e dar oportunidade para as outras pessoas também. Certo. Né? Para crescer na empresa. Aqui é muito importante. O PCD hoje em dia é visto, só se eu estiver muito enganado, como os coitados. Entendi. Que é outra coisa que também não quer. Só um adendo aí. Lá fora, né, acho que nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, lá, eles contratam muito pessoas autistas, né, para trabalhar com tecnologia, por causa do hiperfoco, né? Então, muitas empresas de tecnologia já estão usando no bom sentido, assim, os profissionais autistas, né? Estão tendenciando porque melhora a qualidade e o desempenho do trabalho. Do grupo, né? Do grupo, né? Ótimo, então, isso vai de encontro com uma outra pergunta que eu ia fazer aqui agora. Exato. Já me ajudou. Tem corte? Tem corte. Na opinião de vocês, como um autista deve se preparar para o mercado de trabalho? Eu estou fazendo uma pergunta aberta e abrangente, logo depois de vocês explicarem tantas coisas específicas, justamente porque esse é o desafio, né? Sim. O autismo, assim, o espectro do autismo, ele são 3 níveis, né? Grau 1, normalmente falava nível leve e tal, mas o nível leve ficou muito... nível leve então não tem nada, entendeu? Então a gente agora usa grau 1 de suporte, grau 2 de suporte e grau 3, né? O 3 é o mais elevado, né? Eu acho que para trabalho, assim, o grau 3 teria muita dificuldade para trabalho. Porque já é um... Dentro do profissional, da pessoa que tenta ser autista. Porque ele precisa de suporte muito grande. Então não sei se ele conseguiria trabalhar no local. Existe alguma política de trabalho que classifica os graus de autismo para contratação? Não. Para trabalho não. Eu estou falando assim pelo nível de... Eu e meu irmão somos grau 1 de suporte. Né?
A gente precisa de suporte, mas não tão em cima. Entendi. Tanto é que no trabalho as pessoas sempre me deu suporte sempre normal, tranquilo, né? Então, o grau 2 também precisa de um certo grau de suporte, né? Não somente no trabalho, mas também na vida pessoal, né? Sim. Eu tenho uma habilitação, consigo dirigir, não tenho problema com barulho. Você tem problema Não com... tenho barulho. Ah, sim. Existe outros autistas que têm problema com barulho, Sim. né? Então, o ambiente, muito movimento, fica agitado, estresse. Então, isso é muito variado. Mas hoje, com o home office, hoje, né? Também facilita. Então, depende muito do profissional PCD ali, né? Do autista, né? Sim. Mas não tem nada sobre isso, assim, não. Grau 1, grau 2, grau 3 para trabalhar. Agora chega uma outra pergunta. O grau 3, ele entra, por exemplo, como um aposentado por invalidez Tem o LOA, né? Que é um benefício do governo, né? E tem a aposentadoria, né? Para você ter um LOA, que é um salário mínimo, se não me engano, você, onde você vive, no seu núcleo familiar, tem um limite salarial ali. Você tem que estar praticamente na miséria para receber esse benefício. Mas vamos ver. Isso é uma dificuldade, né? Sim, mas que eu acho errado, porque assim, eu acho que a pessoa teria ter esse direito, mesmo trabalhando, mesmo, porque o custo com medicamento, tratamento, escola, acompanhamento, tudo profissionais, há um custo. Apesar que agora o governo, não sei se o convênio está ali, né? Se não me engano, está tendo uma briga entre convênio e governo para ver se entra não só essa especialidade, mas outras. Então, acho que ia ser até um adendo aí para os nossos governantes, esse auxílio aí, né? Sim. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Quanto agora... A gente ri, hoje não viu que a gente chorou. Quanto foi, assim, por alto, esse tratamento, a avaliação para você diagnosticarem o prisma autista? A médica foi quase R$1.000, né? Psiquiatra. Certo. Que é no primeiro momento, né? Valor. Hoje a gente está com outra médica e tal, um pouquinho menor o valor. É uma ótima profissional, ótima. Mas, assim, a gente gira em torno, assim, de se você for... É mais de R$5.000 aí, porque... Para diagnosticar existe o profissional, que no nosso caso, a pessoa pode procurar um psicólogo, que tem conhecimento na área de autismo, mas no meu caso foi um psicanalista, que ele tem conhecimento na área de autismo, a irmã dele é autista, ele tem estudo, porque muita gente critica psicanalista, né? Mas ele tem conhecimento na área de autismo, e a psicopedagoga, que trabalha muitos anos com isso, então são dois profissionais que você tem que pagar ali. Consultas semanais ou mensais até você chegar ao laudo desse relatório, depois continuar. Então, eu acredito que até chegar o relatório e o laudo foram mais de R$5.000 aí de... Caramba, gente, é um investimento. Né? É um investimento. Então, ele já chega a quase R$10.000. Hoje vocês fazem acompanhamento mensal? Eu faço acompanhamento mensal, porque no caso do autismo, ele trabalha com... O autismo são vários fatores, né? No meu caso, trabalha muito com ansiedade, muito com a depressão também, que também trabalha nessa área. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento médico, né? Terapêutico, né? Mas ele também faz o processo também, então nunca passa, né? Depois de... Não tem cura. Não tem cura. Apesar de... Bom falar isso, só que a gente foi diagnosticado uma vez com autista... Daqui a um ano... O pessoal já fala que você curou. Não, dependendo de alguma situação que eu tenho que fazer, documento, precisa do laudo médico. Porque o laudo médico mais recente. 3 meses. 3 meses. Porque o primeiro laudo não vale mais. O laudo de autista, ele perde validade? Perde. Ele perde validade? Para alguns órgãos, para fazer algum concurso. Porque eles acham que você sarou. Então, não tem, é que nem pessoa que é amputada e tudo, a pessoa pede o laudo, mas... Gente, amputado pede laudo? Pede tudo. Meu Deus! Tudo laudo recente. Isso é coisa de... tem que rever a lei isso aí, né? Porque só pede laudo recente, de 3 meses. Como se você se cura um autismo, uma pessoa que amputou, uma pessoa amputada. Isso a gente fala até no grupo nosso de PCD lá na Rodovias,
Isso é inadmissível. Isso não tem como a pessoa se curar. Gente, a lagartixa vai crescer uma perna. é engraçado, mas é trágico, né? Justamente isso. Te ri pra Passar o tempo vai nascer um dedinho. Isso. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero abordar essa área, porque tem um termo aqui que eu quero chegar nele. Justamente porque algumas pessoas vão assistir e vão falar, mas por que tem que falar dessa parte e tal? Eu acho que tem que falar dessa parte porque justamente ela prepara a pessoa. Que é como vocês lidaram, ou se vocês conhecem casos de pessoas que não tiveram uma resposta tão positiva e com relação a preconceito em núcleo familiar. Vocês podem contar para mim, eu não sei se porventura vocês vão querer contar agora que a gente está no ar, questão de amigos de vocês ou conhecidos. Porque o que acontece? Qual que é a minha preocupação aqui agora? Eu queria dar para as pessoas que estão nos assistindo o sentimento que eu tô tendo. Eu tô vendo a reação de vocês, eu tô vendo a maneira como vocês são desenvoltos, eu tô vendo a maneira como vocês, de maneira alguma, sem preconceito, são capazes, dentro do prisma que vocês possuem, porque tem gente que vai falar autismo. Não, no meu caso não, eu entendi todos os contextos, a gente está chegando num ponto, mas eu queria falar para vocês, a depressão no prisma autista, alguns conhecidos de vocês, não sei se vocês porventura tentaram ajudar, ou alguns casos que vocês viram durante essas andanças nas clínicas, como é que as pessoas se comportam ou tentam reagir com relação à depressão? Porque isso vai de encontro perfeitamente. Para você estar saudável, e eu não estou falando aqui do autismo, estou falando da depressão, para você estar saudável para procurar um emprego, você tem que estar firme. Vocês chegaram a encarar a depressão em algum momento? Vocês chegaram a temer, chegaram a balançar? E o que vocês viram? Me conta, assim, por exemplo, porque agora vocês têm conhecimento. Sim. Agora vocês estão falando para muitas pessoas através desse vídeo, inclusive você, vou repetir mais uma vez, compartilha esse vídeo. Dá seu like. Se inscreve, isso aí mesmo, já está contratado. Vai ser frila aqui. Dê seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha, se tiver alguma dúvida. Inclusive, o Nove Mãe, será que a gente consegue ver se tem alguém interagindo e comentando lá? Sim. O que a gente pode falar? E aí daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, eles vão dar essa resposta e aí a gente entra para perguntar o que as pessoas, para falar o que as pessoas estão falando. Tem Instagram também, né? Instagram também? Eita bexiga, então vamos embora. Divulgar o Instagram. Sim, o Instagram, pô, tá lá, o nosso Linktree tá com link pra tudo. Só pôr o Linktree aí na tela que a galera vai ver lá os botãozinhos. Tem esse Instagram com QR Code também, bonitão, que eu fiz. Opa! Tô pensando, rapaz, o designer é muito bom. Olha lá o Linktree aí, ó. Tá vendo? Olha o Linktree. Aqui? Ah, não, peraí. Aqui, olha aqui, olha que bonito. Nossa, olha que legal esse Linktree. Gente, vamos lá. Vamos rir um pouquinho, porque eu acho que a gente vai entrar num tema meio sério. Eu tenho situações que a gente conhece de pessoas, conhecidos, vamos falar assim. A gente viu a situação da pessoa, né? Peraí. Para dar corte, eu vou fazer a pergunta de novo, não é não, William? É isso que tem que ser? Então, para dar corte, eu vou perguntar novamente. Ao contrário de vocês, como um autista, um PCD, lida com relação à depressão? Quais os casos que vocês já viram? Como vocês já tentaram ajudar algumas pessoas? Como gira em torno esse universo da depressão para o autista? Assim, cada autista é diferente, né? Alguns casos existe a depressão, outros autistas não têm esse nível de depressão, mas é uma coisa acontece muito comum em autista de grau leve, né? Que eu saiba, e muitos tentam se suicidar, né? Porque não se conhecem, não descobrem a situação que vive, o seu mundo, e a gente, né? A gente viveu um peixe fora d'água, né? Então, muitos têm esse problema de depressão e tentam se suicidar, né? Agradeço muito a base família que a gente teve. Sim, segurou, deu suporte, mas assim... Muitos que não tem, né? Não tem suporte, né? A minha adolescência, a minha situação na adolescência também, a dificuldade que a gente teve, já tive pensamentos já ruins, né? Mas nunca cheguei a tanto. Mas
O grau de autismo, né? A pessoa tem que ter um aparato médico, assim, psicólogo. Vocês nessas andanças em clínicas e acompanhamentos de médicos, vocês testemunharam algumas situações? Vocês souberam de algumas situações? Testemunhar não, mas já ouvi casos de pessoas ter se suicidado por ter uma situação diferente, né? Um contexto de vida não diferente. se conhecer nesse mundo, né? Aham. E ver essa via de suicídio, né? Pô, é muito triste, muito triste. Né? O diagnóstico do autismo, ele não implica diretamente num sintoma de depressão. A gente, graças a Deus, está falando de situações aqui de pessoas vitoriosas dentro do seu contexto. Eu falei lá a questão do juiz que a gente compartilhou, mas eu acho importante até para a gente inspirar as pessoas, né? Como é que vocês lidam? Porque a vida de vocês não são somente flores. Não. Boa, mas, então, dentro do prisma autista, quais são as maiores dificuldades que vocês hoje encontram nesse momento? Assim, nesse momento, antes do diagnóstico, foi uma situação muito complicada, né? Porque a gente não se encontrava profissionalmente. Certo. Nos encontrava profissionalmente. Aí, o meu primeiro trabalho mesmo, assim, que eu fiquei bastante tempo, foi com 30 anos. Antes disso, eu não conseguia ficar no emprego, não ficava em lugar nenhum. Entendi. Tentei abrir uma empresa junto, não deu certo. Uhum. Então, a gente teve muita dificuldade. E a maioria dos profissionais também de autismo tem essa dificuldade de conseguir trabalho, até pela questão do trabalho em si, assim, a forma de trabalho e tudo. Uhum. Então, eu só fui conseguir ter um emprego com 30 anos só. E a gente só conseguiu agora, tipo, uma Estabilidade? Profissional, não financeira. não A gente estamos na luta. Tudo é agora trabalho, tudo é. Com 37, 38. Você é casado? Sou casado. Há quanto tempo? Há quase 10 anos já. Fala a verdade. Não erra não, caralho. Não erra não. Você quer ver eu deixar ele na sinuca? Não faz isso. Você não é casado. Não. Olha aí, meninas. Não. Enfim, você mora sozinho? Moro com a minha mãe. Legal. Que é uma das situações que acontece muito com o autismo. O autismo, ele não consegue... alguns autistas não conseguem ter socializar. E por não conseguir socializar, não consegue ter um relacionamento, casamento. Ou então, quando consegue, se separa logo em seguida. Então, é uma das coisas também muito... Acontece. Cara, você sabe... Acontece muito com ele. Você sabe que eu tô me lembrando de uma história de vida aqui. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas eu acho que vocês vão concordar comigo na conclusão que eu vou chegar. Existia um conhecido meu que ele tinha um parente que convidou ele para o casamento dele. Uma morena linda, alta, vistosa e tal. Diz que o casamento foi maravilhoso, festa maravilhosa e tal, mas diz que na lua de mel, na primeira noite, ela esqueceu de tomar o remédio dela. E ela teve um comportamento totalmente diferente de tudo aquilo que ela tinha quando era relacionada com esse rapaz. Pois o cara não foi intransigente, falou, pô, você nunca me falou que você tinha isso? Terminou o relacionamento na lua de mel? Eu penso aqui que talvez fosse... Pra ela foi um livramento. Foi, isso que eu ia falar. Foi. Desculpa. Foi, não tem desculpa não. Tá certo, não, eu acho que sim. Mas você vê, provavelmente deve ser uma situação de um tratamento, eu não vou aqui decretar que era autista ou não, mas é uma situação de preconceito, né? Sim, preconceito. Mas foi um livramento para ela. Sim. Porque já viu que o amor não existia. Não existia ali. Então, beleza. Nave Mãe, tá na agulha? Te mandei. Beleza. Eita. Agora. Tem pergunta mesmo? Tem. É sério? Tem gente vendo? Tem gente. Olha lá. Mãe, Olha lá, peraí. Só negócio. A Vera, professora, o pessoal do Adélia, pô. Opa, Dando boa noite aqui a dona Vera. Boa noite, dona Vera. A Juliana. Juliana. A enfermeira Monique Gambetta. Monique, quero você aqui, hein? Logo, logo você vai ser entrevistada.
Gianfranco, o Hugo, o pessoal tá dando boa noite. Júlio Dias tá dando parabéns pela entrevista. Gente, Valeu, Júlio. tem no Facebook alguma coisa também, ô Nave Mãe? Vamos lá no Facebook para ver. Enquanto isso, vocês respiram, quiser tomar mais uma aguinha. Opa. E tem que falar do Sim, vamos falar. Calma, rapaz. A gente não É tá assim, Você tá dando uma pausa. Vou falar aqui, Boa, pode falar, vamos lá. Vou falar aqui, mas assim, eu não sou nenhum especialista, né, na área autista. Certo. Fui diagnosticado há 3 anos atrás. Antes que julgue a Gente gente. que julga a gente, Joga fala, no vocês estão fogo. falando besteira, uma coisa, É. não sou médico. Sim. Eu tô falando daquilo que eu descobri, Que eu passei. que eu passei Sim. e alguns pontos que eu vou captando, que eu vou estudando, que eu vou aprendendo no dia a dia. Sim. E a gente está passando aqui para tentar ajudar as pessoas a se Então, buscar, se melhorar e assim vai. Sim. uma coisa também que eu gostaria de estar falando, assim, quando a gente já foi diagnosticado com autismo, a gente tinha 2 coisas a fazer. Ou ficar na moita, tipo, não falar para ninguém, só a família. Exato. Porque também não interessa a ninguém. Exato. O ciclo social, né? Como é que vocês se comportaram? Ou, tipo, não, vamos falar para todo mundo Abertamente. abertamente. Vocês anunciaram tipo, no almoço em Sem família? intimidade. Não, Não, porque é a época da pandemia, né? Ah, foi durante a pandemia. É, Como é que foi essa experiência? Fala Aí, tipo, minha mãe, assim, família, aí passou o grupo WhatsApp, esse negócio, e aos poucos a família foi entendendo, né? Beleza. Tipo, primeiro foi com a família, e depois a gente começou a falar para nossa rede, Facebook, Instagram, de estar falando, ó, somos autistas, diagnosticados. Assim, o choque nós, assim, de legal, assim, a aceitação. Uhum. Porque, assim, tem pessoas que eu não conheço, Uhum. que falou, pô, a minha amiga conheceu você, pô, eu tô com uma situação, meu filho é autista, foi diagnosticado pequeno, criança, Legal. e agora vendo vocês que estão tendo um caminho profissional, A trabalhando. gente vê um futuro. Gente, pô, eu tinha uma preocupação muito grande com meu filho, e agora eu tenho uma esperança de, tipo, ver com vocês assim, tá vendo uma vida assim, né? Sim, uma possibilidade. Possibilidade. Então isso aí foi gratificante, assim. Às vezes, assim, eu posto muitas coisas assim no Facebook sobre autismo, essas coisas, meu irmão também. Sim. Não é para glamourizar, Não. fazer um Coitadinho. né? Não, é para isso mesmo. Pra levantar a bandeira. Levantar a bandeira. Isso Ser mesmo. E exemplo aos para que as poucos- pessoas entendam as Isso, possibilidades. possibilidades, situações que, assim, tem nosso caso de autismo e tem outras histórias de autismo também. Então, foi muito gratificante para mim, assim, de estar passando, assim, sim, inconscientemente, assim, e estar ajudando as pessoas, porque tem hoje pessoas que falam, pô, O mais importante são as mães pede que buscam a conselho, gente pede para conselho. buscar conselho sobre como cuidar do filho. Como né? cuidar do filho, porque É, deu como- uma esperança ali no filho, né? De como ele sim. vai ser no futuro. E aí isso é muito gratificante. Porque a gente não faz isso para virar blogueirinho nem nada, é para ajudar mesmo. Porque a mesma forma que eu descobri aos 37 anos e passei muito sobre dificuldade, se você pega uma criança com 4, 5 anos que pode, já desde o início, ser diagnosticado e ser um tratamento e começar essa linha de terapêutica, né? Então o futuro dela vai ser bem melhor. Sim. Isso que é legal. Sim. A grande dificuldade, pelo que a gente percebe aqui, infelizmente, é a questão de custos. Né? De custos e profissionais, né? Ainda. Pois é, você pode ainda estar pagando por um profissional que não está preparado. Isso. Gente do céu, imagina. E escutar que é estresse. Já escutou também que é estresse? Não, então, escutar que é estresse, quem ele escutou, né? Que é estresse. Nossa senhora. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre outra coisa agora. Vamos sair um pouco desse assunto do como a Nave Mãe está me indicando. Vamos fazer um shorts. Explica para mim, de maneira sucinta, por que o autista é representado pelo símbolo do quebra-cabeça colorido. Pergunta de fogate. Muito Pergunta grande aí, né? Agora, Ah, rapaz. Não, o símbolo do autismo, assim, a gente... Assim, o quebra-cabeça Certo. ainda está no mundo autista. Perguntar para um autista sobre explicação para um símbolo do autista. Então, porque acontece o seguinte, porque hoje está tendo muita confusão hoje sobre o símbolo do autismo, né? Hoje, mundialmente, é conhecido como um quebra-cabeça colorido, né? Só que estou querendo mudar para um símbolo do infinito, porque
o símbolo infinito colorido, Ah. porque o símbolo colorido é pela diversidade, vários níveis e tal. Então existe muito ainda no mundo autista ainda, que é Existe uma discussão. discussão. Então, acho que a pergunta correta é, até porque vocês têm outro símbolo nesse cordão. Esse cordão, Quais são as simbologias que representam o autismo? mundialmente é o quebra-cabeça. Certo. Quebra-cabeça que é usado em qualquer lugar que você vá. Você já entende que é tem. autismo. Uhum. E estão querendo mudar. Teoricamente, né? Teoricamente. Porque se for no mercado, algum lugar assim que as pessoas não têm conhecimento sobre O autismo. autismo, não vai saber o que Não que vai é. entender o que é quebra-cabeça colorido. Entendeu? Ainda tem Eu vou pensar que é um joguinho. você quer joguinho. É, É um lugar é pra você infantil, pra criança. Esse girassol aí. E esse cordão de girassol começou em Londres, né? Eles, no aeroporto em Londres, eles começaram a usar esse cordão de girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas, né? Que não aparece, né? Então, Tipo, eu tenho um perfil visual normal, sem nenhum problema seria um problema aparente, manco. manca, nem nada. E- Então, é usado isso porque a pessoa precisa de um suporte, né? Porque ela aparentemente não aparece nenhuma situação de Então, deficiência. o girassol é para quando não tem uma aparentemente É uma deficiência oculta. oculta a palavra. Como surdez, Surdez, pode ser, autismo, autismo. autismo. Eu não usava, né? Mas a gente começou a usar, né? Depois de algumas situações em filas, né? O Ricardo tem uma situação um pouco tempo atrás agora, curiosa. Qual foi a sua desventura tentando, entre aspas, tentando usar Viver, né? o direito Do autismo. do autista? No mercado, né? Geralmente no mercado, quem vê eu, meu irmão, fala, pô, normal, não tem problema nenhum. Cheguei no mercado, fui passando. Sem saber que ele tem, né? Na fila ele tem ansiedade, fica mexendo o pé. Tava no caixa, né? Passou um senhor, que provavelmente eu ia para deixar passar. Porque. Prioridade, né? Prioridade. Mas já passou na minha frente, já. Aí eu apontando pra cima, tá vendo que A placa, né? Preferencial. Calma, eu sei, eu sou. Como assim? Aí olhou de baixo pra cima, como assim, preferencial? Sou. Mas o que você tem? Aí isso Foi abaixar. não. Então, o senhor é médico? Trabalha na empresa, assim? Porque eu não vou ficar falando da minha situação. Não tem que dar satisfação. Aí ele saiu e foi pro outro caixa, né? Aí eu falei com a moça do caixa, ela falou, não, tudo bem, não precisa. Quer que eu mostre a carteirinha? Não precisa. Mas eu mostrei pra ela. Tudo bem. Então, A gente eu já teve situações em banco, pessoas não entender, caixa do correio, fila do correio, tá de briga. A mulher começou a gritar lá, eu falei, calma, senhor, eu tenho. Aí ela bloqueou e tal, não, é que. Aí eu mostrei. Então, ainda é uma série de dificuldades assim. Até entendo. Porque... Por isso que foi feito esse cordão, para identificar as pessoas que têm uma certa. Que tenha. Aí a parte de dentro, no caso de vocês, identifica o autismo. Existem outras identificações para outros? Tá. Auditivo? A pessoa auditiva, doença de Crohn, pode usar também, pessoas com TDAH, né? Para identificar. Sabe uma coisa que você falou para mim quando a gente estava no aquecimento? E eu acho que dá uma pergunta legal, ainda tentando falar um pouco sobre a questão da depressão. E para falar também um pouco da questão dos familiares, justamente para tentar estimular a pessoa que está em dúvida, ou a pessoa que acredita que está tudo bem, mas que tem a possibilidade de buscar algo para ajudar o seu filho, ou o seu amigo, ou algum conhecido. Especificamente, eu gostei de quando você explicou o que é o luto do filho perfeito. O luto do filho perfeito, né, é quando a pessoa, o pai ou a mãe ali, e tem aquela visão do filho, né, do seu filho, que ele não tem nenhum problema, nenhuma situação. Então ele vê o filho dele ali que é perfeito. Perfeito que eu falo, para a pessoa não, eu falo é sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, sem nada. E quando você fala pro seu filho ali, tem essa situação, ele tem uma situação de autismo, uma situação Down, Você fala para essa pessoa. Para essa pessoa, e não aceita que aquela perfeição do filho, o meu filho, como se fosse aquela perfeição que tivesse morrendo. A morte da perfeição que ela idealiza. Isso.
O luto em si. luto em si. Eu achei muito estranho quando você falou o luto do filho perfeito, porque na verdade o termo que se dá é quando você mata o filho perfeito que a pessoa idealiza. Então ele não acredita. Então ele, em cima daquilo ali, ele não aceita. A não aceitação do filho ali, da situação que ele tem ali, prejudica o desenvolvimento, prejudica tudo ali. Que eu tive situações, amigos, né, que teve para ser diagnosticado como autista, e ele discutindo com o médico, discutindo com as pessoas, falando que não, meu filho não tem esse problema. Olha só. Meu filho não é assim. Tudo é normal. E esquecendo que o filho ali, que a criança, tem um período para desenvolver, tem um período para crescer, né? E o médico ali, quando está ali, tá para ajudar, para tentar fazer tratamento terapêutico antes do crescer. Porque depois, quando fica 16, 17 anos, que a gente teve casos, né? A gente, no nosso caso, que tá fora não se enquadra em nenhum... Fora da casinha. Quadrado. Não se encontra em nenhum... Não se enquadra. Não se enquadra na sociedade e começa a depressão, não sabe por quê. Então, se você tem um tratamento ali na infância, ali, se você respeita um diagnóstico, um laudo ali, o pai e a mãe, né? Fica mais fácil. O caso de vocês é empírico, porque pode ser que vocês estejam falando isso e a pessoa fala, eu já passei em um. E esse um falou que tá beleza, mas o contexto persiste. Sim. Vocês passaram em 3, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que vocês falaram aqui. Em 3 para chegar nesse... Mas antes já tinha passado por vários outros também. E joga para um lado, joga para o outro. Entendi. Gente, eu acho que você que está assistindo não pode esquecer que nós temos um Facebook para você curtir, um Instagram para você seguir, acompanha as nossas postagens para você poder acompanhar conversas legais como essa que a gente está tendo aqui hoje. Eu, sinceramente, estou me saindo renovado e estou me saindo até com alguns pontos de interrogações para mim dessa conversa, que eu acho que, na verdade, tudo que a gente busca conhecimento, tudo que a gente abre a mente para poder aprender mais, a gente tá dando possibilidade de criar perguntas, porque é assim que a gente começa, né? Sim. Então vamos lá. Assim, nesse contexto que a gente já descreveu aqui, vocês já falaram sobre a questão da profissão, a questão dessa estabilidade e tal. Vocês, porventura, já fazem algum planejamento, já imaginam-se aposentados? O profissional PCD, ele tem um prazo de aposentadoria mais curto? Pelo que eu vi, não é tão curto não também. Acho que, se não me engano, é 30 anos. Eu tentei ver, mas assim, eu não vim preparado para essa pergunta. Não. Mas assim, eu sei, pelo que eu entendi assim, tem um pouco menor, mas assim, a idade também, tudo, né? Mesmo... Assim, mas hoje em dia não dá para se aposentar também, né? Hoje tá difícil aposentar. Se for pensar em se aposentar, só se for se aposentar ganhando muito. Eu acho que eu acabei de infringir uma regra aqui que você mandou quando a gente pede dicas. Agora, ó, pode ser outro short, hein, Nave Mãe? O que a gente nunca pode dizer para um autista? Isso. Você não tem cara de autista. Você não tem cara de autista, porque autismo não tem cara, né? Nossa, nem parece. Nem parece autista, né? Você é autista? Nossa, bem feito desse jeito, né? Então, autista não tem cara, autista, né? Não tem essa. Para as pessoas, parece que o autista só é autista se ele for grau 3 ou já estiver chegando no retardo. Comorbidade, se ele tiver uma situação assim, sensorial para se controlar, né? Então, isso que... Boa. Agora a gente lembra. Vocês me botaram num assunto que eu vou falar justamente por isso. Até onde é fantasioso séries que nem essa que a gente assiste. Eu vou perguntar porque é um profissional, é uma série que faz bastante sucesso. Eu não sei se vocês assistem. The Good Doctor. Que é uma série que retrata a vida de um médico que ele é autista, e você até me corrigiu. Ele é autista e tem o quê? Tem síndrome de Savant. Síndrome de Savant. Que é o síndrome dos sábios, né? E aí, além de ser autista, né? Ele tem o síndrome de Savant que tem aqueles ups, assim, de descobrir na hora ali o que o paciente tem. Os gatilhos. Os gatilhos, E aí ele... Vocês assistem essa série? Eu assisto. A maioria das séries que é de autismo, eu assisto. Boa! Então vamos lá.
faça uma lista. Faça antes disso, Vamos pro corte. antes disso, vocês vão fazer Dicas esse de filho. Vocês vão fazer Dicas de esse filme, corte, pode assim, ser. porque, assim, Sim, não. pra gente é banal, mas imagina pra pessoa que quer uma referência. Sim. Às vezes é legal você ter um documentário, às vezes é legal você ter uma série que fale sobre de uma maneira séria e sóbria. Sim, Mas sim. antes disso, eu queria pegar nesse assunto do Good Doctor porque eu sou fã também. Até onde vocês acham que aquilo ali é verdade? Porque aquilo ali não é baseado em história, é um fato real. Ele é baseado numa série coreana. Sim, sim. Como vocês acham que isso ajuda ou prejudica? Assim, muitas pessoas vendo aquilo ali acreditam que todo autista é gênio, né? É autista. Vem pra cá. Vem tomar comigo. Aquele filme Rayman, né? Que Sim. o cara é gênio e tal. Não. É que nem o Messi. Não, o Messi também. O Messi é uma coisa que o pessoal fala. Todo mundo fala do Messi. Mas o Messi, até hoje, nunca falou. Ou então o médico dele falou que todo mundo fala que Ele nunca declarou. nunca declarou. Mas todo mundo fala que ele é autista. Caraca, Não tem- bicho. Que nem o Steve Jobs, Bill Gates. Ele também, Não. o Steve Jobs também não tinha se declarado. A única pessoa que, assim, que a gente conhece, Elon Musk, que falou recentemente num programa nos Estados Unidos, que ele falou que tem autismo, que ele é Asperger, né? Que hoje não fala mais disso, mas é um grau nível leve também. Ele é autista. Elon Ele é Musk. aquele que não pode ouvir certas coisas. Anthony Hawks também que falou que é autista, e outros artistas, assim. Mas oficialmente, assim. Messi não fala. Agora, o Messi nunca falou. Olha só, cara, pra você ver essa pecha, né? Deve ser complicado, por exemplo. Vocês já chegaram a encontrar pessoas... O Albert Einstein também, muita gente fala que ele é autista. Também. Só que também é Não tem nada. É. Será que o Bach também era? Que compunha sinfonias de criança? Então, não tem como descobrir. Nesse Né? caso não tem, mas... Agora, dica de filme depois de série, a gente pode falar depois. Sim, Né? sim. Porque Vou até anotar aqui pra mim não esquecer. essa é outra pergunta. Eu vou repetir para dar uma reforçada. Vou até ver aqui. Vocês já chegaram a ter esse preconceito reverso? Depois que vocês falam para as pessoas, chega a pessoa e fala: "E fala para mim, o que você faz de gênio? Que você... Pô, você é super inteligente no quê?" Vocês encontraram pessoas nesse nível de falta de tato? Assim, Eu interpretei aqui, Não, tá? sim. Eu tô tentando buscar na não, minha... assim, tipo, dessa situação, não de Preconceito no sentido de falar: o cara é super gênio e tal. não, de situação não, mas tipo assim, de não parece, nossa, assim, e o estranho é assim, a pessoa fala, primeiro, você não parece. Mas depois, convivendo, trabalhando na situação, nossa, mas você é esquisito, hein? Você não sei o quê. Caraca, muda o Em contexto. outro contexto. E pensa que a gente tá fazendo um teatro, né? Porque, pô, geralmente, aí que vai o preconceito, né? Não saber a situação da pessoa, não saber o que é autismo, né? Então vem esse negócio, vocês são normais, aí depois vem, você é esquisito. Depois do tempo de convívio. Convívio, né? Ou então querer arrumar, né? Não, você consegue. Assim, Isso é interessante. Corte. Qual é o corte? Vamos lá, que eu já falo pra você. Não, a pessoa falar que assim, a gente tem dificuldade em socializar. Né? Certo. Por que o autista tem dificuldade de socializar? Essa é a pergunta? Não, porque as pessoas perguntam assim, vamos numa festa. Só que na festa ali, muita gente não conhece. muita gente não conhece, muita gente... Um ambiente diferente. Um ambiente diferente. Você estranha. Eu estranho. Aí eu fico ali, dá 10 minutos que eu ir embora. Aí a pessoa fala assim pra gente, mas vamos, não dá, cara. Antes do diagnóstico, eu tentava ir, ficava na festa ali e fazia... Forçava uma barra enorme. Só que isso me prejudica. Porque eu tenho que forçar, às vezes, uma conversa, uma situação. Eu tenho que buscar... A pessoa vem falar comigo, aí eu tenho que... Gaguejo, eu tenho que começar a buscar na minha mente... Aí você acaba se expondo. Eu tenho que buscar na minha mente como eu vou conversar com você. Eu tenho que me desgastar na minha mente. Será que vai chover? Gente, é complicado isso, então né? eu tenho que criar uma situação na minha mente. Imagina isso. Eu sei que você gosta de futebol, vamos lá, futebol e desenho. Certo. Eu tenho que falar com ele de futebol e desenho, tentar buscar essas informações para tentar conversar com você,
para tentar ter um diálogo. Uma relação. Então minha mente tem que se preparar para tentar conversar com você. Então eu já gasto uma energia mental para conversar com você. Só que aí não quer estar lá. Aí tem outras pessoas vindo também, eu tenho que começar... Que vai entrar no meio do assunto. Ai, eu tenho... Caramba. Mano, imagina se isso aqui fosse uma entrevista grupal, um programa com todo mundo falando de todo mundo aqui. Já ia ser mais complicado. E aí, o que acontece? Eu tenho que ficar tentando criar situações para mim tentar falar com você. Entendi. Isso vai me desgastando. Entendi. Chega no final do negócio, Tô com sono. tô com sono, cansado, Mal-humorado. mal-humorado, mal-estar. Então, hoje eu evito fazer situações assim. Agora, se eu vou para um lugar, por exemplo, que eu conheço, que nem aqui, eu conheço você, eu conheço a nave mãe ali. Então, de boa, entendeu? De boa, porque eu já conheço, vivi muito tempo com você, eu sei qual a sua situação, eu sei como é. Então, pra mim é tranquilo. Agora, se eu vou para um lugar que eu não conheço, não tenho afinidade, nossa, Se fecha. a pessoa fala, é quietinho assim mesmo. Ele vai ficar. Fala. Aí começa o quê? É um antissocial. As classificações. Né? Ele é antissocial, não gosta da gente. Ele não gosta da gente. É sempre. Não é que não gosta de você, né? É que eu não estou preparado para ter um E as contato. pessoas querem mudar. Não, mas. É que a mesma coisa falar para uma pessoa que tem problema de visão, né? Que não enxerga, Vai chegar. pra enxergar. Caralho, não tem como, pô. Caramba, eu sou assim, pô. Aí o que acontece? Mas a gente hoje já passou por alguns níveis, né? Os perrengues. Mas hoje eu tento fazer algum link, né? Se você gosta de Star Wars, eu vou começar a falar de Star Wars, aí começo. Então, afinidade. Então, pra mim, hoje eu consigo mais ou menos ainda. Mas a gente tem muita dificuldade, as pessoas querem, porque querem que a gente fale, que a gente converse. A cura do autismo. Nossa, a conversa que a gente está tendo aqui hoje é justamente para não levar nesse lado. Vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta muito importante que eu ainda não fiz e que parece... A gente ia falar do filme, algumas coisas? Sim, calma. Para. Mas você me ajudou já, a gente vai falar já, mas tem uma pergunta muito importante para quem vai estar assistindo esse vídeo e tiver com dúvidas. Quais são os passos para se tentar um diagnóstico? Você está determinado a saber qual a sua situação, se você é autista. Ricardo, você que foi o primeiro que procurou do jeito certo. Quais são os passos para se ter o diagnóstico, mesmo que tardio? Primeiro, achar que assim, a sorte está encontrando bons profissionais. Né? Que seria um Psicólogo que tenha conhecimento em ABA, ou então conhecimento em autismo, ou então nessa área de estudo. Psicanálise, psicanalista, psicopedagoga, que tem agora os psicopedagogos estão tendo um conhecimento muito grande sobre o autismo, por causa das escolas também, que tem isso, né? E o psiquiatra. Normalmente é o psiquiatra para finalizar um laudo, né, um relatório. Né? Mas eles assim, são... Esses profissionais fazem um relatório. No meu caso, um psicanalista, um psicopedagogo, pedagoga no caso. Ficou mais de 7 meses aí, 48 meses. Em dupla, os dois trabalhando comigo para fechar um lado, tentar nos encontrar, né? E tentar, assim, ali eles fazem todo o diagnóstico, entrevista com a família, porque o autismo, né, ele tem que ver se a situação que a gente está vivendo é um momento atual, né? De repente é um estresse, alguma situação, ou se aquilo é de infância. Então é feita uma entrevista com os parentes, mãe, situação era assim, o que ele fazia. Então aquilo vai investigando desde a infância. Se de repente, você não teve nada da situação, né? Vivia assim. Então, de repente é um momento de estresse que ocorreu ali que ele tenha um distúrbio. Então, existe algum exame genético nessa soma aí? Não. Tem exame genético já, não sei falar quais são, que consegue diagnosticar, né, pela genética possibilidade do autismo, né? Mas assim, ainda é pelo... particular. Bom, é isso. Então vamos lá. Eu estava vendo aqui a lista de referências que vocês deram, eu vou me corrigir. Eu acho que The Good Doctor é baseado, sim, na história real, é isso? Tem um médico chamado Enan, um médico autista. Não. Tem o Enan. O Enan, existe um médico que é o Enan, mas não tem nada a ver com The Good Doctor. Doctor. Tá.
Não é aquele mágico. Não. O Renan, a história dele é muito bonita de vida e tudo. Ele teve também discriminação quando estudava, porque o pessoal do grupo dele não queria ficar com ele, porque ele discriminava ele por ele ser autista. Ele se superou. Nossa, é muito, muito bom. Mas ele, assim, como o The Good Doctor, assim, que dá aqueles... É diferente, né? Assim, a maioria das séries e filmes, assim, é muito estereotipado, né? Certo. O autismo, né? Sempre com estereotipia, ou então com algumas situações que ele... Um traço físico, algumas situações situações. se apresenta. Isso. Aí também tem a... Que nem alguém vê algum filme, alguma série, vê a gente e fala, não, vocês não são... Não tem nada de autismo. Pode ser que hoje tenha alguma novela, alguma coisa passando com um personagem com algum prisma autista. Tem algumas coisas que realmente o autismo... Não, às vezes não... Não tem nenhuma estereotipia, né? A gente não... De controle. Não tem assim, né? Mas a gente tem, tipo, balançar as pernas. Balançar as pernas, que nem eu faço. Eu não balanço, não, mas eu fico balançando as pernas. A mente, às vezes, fica repetindo várias coisas ao mesmo tempo. Cara, eu vou falar pra você Ou que para outros lugares. até eu começar a preparar essa pauta, eu também tinha uma noção de que realmente eu não tinha essa estereotipia. Mas eu confesso que eu tinha essa questão de enxergar sempre um traço visual, alguma coisa... Mas não é bem assim que funciona, né? Não. Assim, tu falou do The Good Doctor, aí tem o filme da... Boa, vamos lá. Qual é a lista Não, o que ele de quer falar? filmes... Não, mas aí eu também tenho que ajudar, né? Qual é a lista que vocês indicam para a pessoa assistir sobre o tema? Tem Filmes, séries. as séries... hoje tem Uma Advogada Extraordinária, que é da Netflix, é uma série até coreana, né? Ela, que bombou na Netflix até, top a série. Mas também trabalha muito com essa estereotipia muito aguçada do autismo, né? Mas, assim, com uma delicadeza muito boa sobre a história do autismo, né? Tem o Atypical também, que é uma outra série muito boa, que fala sobre a história de um rapaz autista, né? Que busca sua própria independência. Ele sempre buscando ser independente, trabalhar, estudar e tendo dificuldades. É uma boa série para Netflix. E tá na Netflix. Na Netflix. Na Netflix também tem Amor no Espectro, que fala sobre relacionamento, que é outra coisa também muito importante. Sobre Rapaz, a gente não conversou sobre isso aqui agora. A dona Adriana também deve ter aprendido bastante, não? Sofreu muito. Mas a gente se conheceu bastante. E uma outra, aí uma história real, que é Temple Grande, o nome dela, americana, que criou muitos métodos, as pessoas na época não tinham conhecimento sobre o autismo, e ela quebrou ela criou métodos de como diagnosticar? Não, como tratar, né? Tratar o tratamento convívio com gado, né? Cavalo, ração, não é cavalo, é gado mesmo, como cuidar, como fazer todo o processo, né? Então ela criou estudos em cima disso, então ela quebrou muitos paradigmas. E ela era autista. Autista. Legal. E tem um filme O Contador. O Contador também. Aquele do Ben Affleck? Tá brincando. Autista. Só eu vou falar, mas ele parece então... Normal. Aí ele fazia, né? Sobrava o dedinho e tal. Isso. Tudo metódico, tal, colocava as coisinhas. Rapaz. Não tinha amizade, né? Que ele conseguiu... Vamos falar sobre isso daí agora. Amizade... É uma coisa assim, sobre, a gente falou filmes, séries, os personagens principais são um diferente dos outros. Não tem nenhum que é igual. Desses conteúdos que você passou, é verdade. E são autistas. Bom, digamos que é uma vitória agora, né? Essa na mídia recente, né? Isso. Porque, por exemplo, se for, eu nem sei se era um retardo mental ou se era autista, mas tem aquele filme antigo do Johnny Depp com Leonardo DiCaprio. Aí eu sei qual é que sabe qual é? Mas ali eu acho que não é autismo, não. Né? Não sei. Ali já é uma coisa mais severa. Mais severa. Certo. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, até pra gente tá falando do foco da pessoa que tem o background em casa. Eu vou falar pra você, tá, Marcelo? Como é? Calma. Eu vou chegar em você. Como é o relacionamento com uma pessoa autista?
Eu digo, você no papel do autista não vai saber muito, dizer muito. Mas como foi o aprendizado, cara? É até legal para você falar como a Adriana te ajuda nesse processo, porque com certeza você tá de pé e tá bem hoje por conta de um suporte dela, né? Também, família, né? Família é base de tudo, né? Uhum. A gente, antes disso, passava... Porque eu tenho a minha forma de pensar e a forma de agir, né? E antes do laudo, né? A gente tinha um relacionamento como casal, mas tinha muita discussão. Certo. Por não se conhecer, né? Certo. Eu era do espectro, eu sou do espectro, né? Só que não sabia, né? E ela não tem nenhuma situação de diagnosticada nem nada. Então a gente tinha muito conflito. A gente se ama e tudo, se curte muito um outro, só que a gente tinha muito conflito. Depois do diagnóstico, né? Ela começou a me ver de uma outra forma e entender a minha situação. Que bom. Demorou um pouquinho, mas hoje a gente está bem melhor. Certo. Isso me ajudou muito. A pessoa fala, mas o que vai te melhorar com o diagnóstico? Relacionamento. A pessoa vai saber que você tem uma situação e às vezes você fala de um jeito, não para ofender nem nada, é porque a forma de você Não pensar... vai sair para outros lugares. E tal. Tô convívio, né? Então a pessoa tem que entender isso, então começa a ter um respeito maior, né? Então isso foi muito bom. Foi um up muito bom. Você também começou a se enxergar melhor com relação a como se postar com ela, né? Sim, também. E a gente começa a se conhecer melhor e começa a viver melhor, né? Você corrigiu posturas, você reviu alguns conceitos também. Isso. A gente começa a ver, no caso assim, de relacionamento, assim, eu vou falar pra você a verdade. Eu, depois do diagnóstico, na minha vida familiar, minha vida profissional, houve um up, né? Um grau muito, muito grande. Relacionamento, principalmente. Certo. Profissionalmente também, né? E... Sabe por que eu tô perguntando? Já tá respondendo. Porque a Adriana acabou de dar boa noite. Eita, deu parabéns pela iniciativa em referência ao autismo. Assunto pouco abordado nos dias de hoje. Pronto, aqui. Chegar em casa e vai começar a observação. Né? Pô, vírgula. Agora é você, Ricardo. Porque a gente tem duas situações de relacionamento, de vida de relacionamento aqui. A gente tem o autista que é casado e o autista que é solteiro. Casado e tem o filho, hein? Graças a Deus. Ele tá na pista. Não, você aí, ô, Ricardo, vai complicar a vida do Marcelo, rapaz. Se eu mandar aqui um WhatsApp aqui, é brincadeira. Enfim, Solteiro é eu, tá? o solteiro autista, ele encontra muita dificuldade. Você tá solteiro porque você teve muita dificuldade. Estilo de vida. É uma opção. Tá certo. Como é assim, o encontrar alguém? Assim, eu fui diagnosticado com autismo com 37 anos. Eu tive alguns relacionamentos antes que sempre não foram duradouros, né, vamos dizer assim. Durava 3 meses, 4 meses, assim. Assim, muitas pessoas vão achar estranho. Pô, tá namorando? Tô. Aí depois passavam 3, ei, vai casar quando? Não, já sei. Como assim? Não, mas, não vai casar? Não sei o que, agora. Eu tenho muita dificuldade, falando sério, o relacionamento com os autistas, em termos de relacionamento, para qual do seu parceiro, sua parceira, no caso, de não conhecer, né? Vai ter gente que vai estar assistindo aqui que vai estar falando que você tá se vitimizando. Não, pode ir pros né? Faz o Google. Dá um Google aí. O relacionamento... Ele fez uma referência maravilhosa que eu não vou falar porque eu não vou falar de política aqui. Mas dá um Google. Dá um Google você aí. Realmente, assim, tem uma certa dificuldade, porque, assim, você vai para uma festa, um evento, assim... É aquilo que você não contou, né? Você não consegue ter socializar. De repente, e também você não sabe se a pessoa tá gostando de você ou tem uma afinidade. Pô, eu queria ser com o rapaz, né? Porque o autista, ele não consegue interpretar... De primeira. Interpretar... Como é que eu posso dizer? O interesse da pessoa? Isso. O interesse ele não descobre. Ele não descobre se a pessoa tá afim ou não, se a pessoa tá falando uma brincadeira ou não. Entendi. Então você fala, meu amorzinho, pô, será que tá... Eita, meu amorzinho. Estranho. Então, assim, tem essa situação que você não sabe se a pessoa tá brincando ou tá falando sério, se é
se é uma entrada para... Opa, será? Tanto é que a gente foi... O meu primeiro relacionamento foi aos 24 anos. Não, Nossa. De quanto tempo? Não, mas durou rápido. Mas assim, Até você encontrar e se adequar. Minha primeira namorada foi com 24, 25 anos. O Entendeu? meu foi com 28 anos. Entendeu? E a gente não sei, tá. Uma coisa também, pro autista, porque dificuldade de relacionamento, porque a gente Não identifica se a pessoa está gostando de você ou você não. não identifica se a pessoa tá gostando, não É sabe. fácil enganar o autista? Hum? É fácil enganar o autista? Porque ele não vai interpretar a tua maldade. Não tô maldade. Ele é de Vou dizer assim, um pouco inocente. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade não tem capacidade de diagnosticar a mentira. Isso. Caramba, Por causa velho. disso. Geralmente são muito enganados. Muito enganados. E eu fico imaginando esses Assediado, líderes assédio. aí. E esses líderes que vocês citaram? O Steve Jobs, o Elon Musk. Não, Como eu falei, existem vários graus, né? várias O- situações. Por exemplo, o Elon Musk, a pessoa fala que ele é meio ríspido, né? As pessoas. Ele é meio, né? Certo. Então isso ia ser ríspido. Mas assim, para falar assim sobre relacionamento, existe graus, né? Existe também tudo isso, mas Assim, a maioria deles tem essa dificuldade de conviver, socializar. socializar, né? Socializar, Saber que uma pessoa tá mentindo, uma pessoa tá falando uma Se a brincadeira. pessoa quer sair com ele, quer conhecer melhor a pessoa. É. Assim. Entendi. Então ele tem essa dificuldade. Então. Esse é um dos motivos. E assim, o convívio também, depois que tem um relacionamento, de ter um autismo, né? Que tem as suas peculiaridades, né? De repente não gosta de sair, não gosta de muito barulho. Né? A pessoa tem que Gente, depois de Tem uma tudo- rotina, pra você né? ver, tem um motivo pra gente chegar nesse momento aqui, que eu vou fazer uma outra pergunta pra ver se dá corte. Cortes. Fazer mais uma pergunta pra ver se dá corte. E até pra gente já respirar fundo, que eu acho que já deu pra dar uma esmiuçada bem grande na conversa, e eu quero voltar pro assunto da profissão em si. Uma vez que nós conhecemos um pouco do universo, no caso de vocês dois, um pouco das dificuldades e das barreiras que vocês encontram, assim, o que a empresa precisa ter, além, obviamente, de interesse na política de cotas, o que a empresa precisa ter para, de fato, acolher um portador de PCD? Perdão, um portador de autismo. No caso do autismo, É portador, gente? Desculpa. Portador? Não, né? Não. Não é uma doença? Não. Ah, meu Deus. Eu Ah, sou tá vendo? uma pessoa com A deficiência. conversa rolou até agora e eu dou a bola fora quase no final da brincadeira. Gente, desculpa, vou refazer a pergunta. O que uma empresa precisa fazer e ter para acolher o autista, o profissional autista? Aí que vem, né? Existem vários graus de autismo, né? Então tem Sim. que saber o que esse profissional. primeiro, o meu ponto de vista. Desculpa. Não, pode falar. Não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, do meu ponto de vista, assim, tirando as cotas, né, no caso, principalmente do autismo que a gente está falando aqui, Uhum. as empresas entenderem e saberem trabalhar com autista. Uhum. E saberem o que querem de um O que profissional. quer desse profissional? Porque, assim, o autista é um ótimo profissional. Em termos, assim, não estou falando puxar um saco, porque... Vou falar, faz um Google, né? Mas, assim, não, são ótimos profissionais. São dedicados, são esforçados, inteligentes. Só precisam de quê? Apoio e suporte para estar trabalhando. Porque muitos têm, às vezes, pode ter uma situação de algum lapso, algum momento, pode ter situações de nervosismo, ou então ansiedade pode dar Sono, pode dar querer se afastar das pessoas. se isolar no momento. tempo. Então, Aí. os profissionais da empresa, da RH, tem que entender, tem um espaço só para ele, precisa de um momento de concentração, tem um momento que ele pode ter um surto e, tipo, O surto que a gente fala não é quebrar tudo, não é isso. Né? É o surto de estar... tentando se controlar, tentando... Ele dá uma pausa. Não, Ele para. ele pode se ficar... Vocês, porventura, já tiveram isso? Não. Não. Última pergunta, pra gente encerrar a conversa. Não. Eu queria falar, depois eu falo no final. Não, fica tranquilo, a gente vai ter outras oportunidades. Eu tenho um projeto de trazer novamente os convidados para cruzar Não, assuntos. são dicas de depois para a pessoa acompanhar no YouTube alguns profissionais na área. Show. A gente encerra com isso. Tá.
Tá bom? Porque eu vou fazer a última pergunta, que vai de encontro justamente com uma coisa que você falou. O que de melhor o profissional autista pode oferecer para uma empresa? Uma pergunta. O profissional autista, eles são dedicados, são esforçados, são inteligentes. No grau de conhecimento ali. Uhum. E então, assim, eu falo no meu caso, que eu estou sabendo. Não é de faltar, não vai mentir. Não vai mentir. Não vai mentir, assim que eu falo assim, não vai mentir para falar que vai trabalhar, tem esforçado para caramba. Porque assim, o autismo dificilmente vai criar histórias elaborantes. Morreu O autista a família toda. ele se engatilha para trabalhar sempre com a realidade dele. E sempre trabalhar. Assim, então, assim, o hiperfoco é muito importante. E então, aquela rotina de trabalho também facilita. Se então, você der uma missão para ele, isso aqui, se ele sabe fazer, ele vai fazer perfeitamente. Gente, então me fala... E tentar fazer. Desculpa, continua. E tentar fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Lógico, erra. Profissionais, vamos todos. Mas ele vai fazer da melhor forma. Se dedicar da melhor forma possível. Agora, você vai me falar sobre isso aí que você acabou de dizer. Hiperfoco. Só me fala só rapidinho, o que é o hiperfoco? Hiperfoco é quando o indivíduo ali, o indivíduo autista, né? Ele tem um hiperfoco que o mundo todo pode acabar e ele está ali, fazendo aquela situação. Se é para fazer aqui, escrever aqui um texto, uma redação aqui, ele vai fazer aquela redação, vai fazer aquele texto. Pode cair uma ave, um avião, pode bagunçar, acabar a luz, aquele não tem fome, não vai no banheiro, não vai fazer nada. Os autistas são assim. Fica 24 horas ali e vai terminar ali. Entendeu? Aí a pessoa chama e não vai escutar. Nossa. O hiperfoco, além de hiperfoco de trabalho, a pessoa, muitos autistas têm hiperfoco em situações tipo ver filme, ver situações. Maratonar séries. Um exemplo assim é o filme Contador. Você viu? Sim, o Contador. A parte que apagam a lousa lá, não sei se lembra. Sim. Que apaga a lousa. Ele. Não, mas não terminei. Sim, a conta ele faz. É uma conta que ele fica fazendo até o resto da vida. Ele ficou praticamente, acho que a noite toda fazendo aquela conta no vidro. No vidro lá, para tentar chegar ao resultado. E quando apaga, ele fica descontrolado. Porque ele quer chegar. Sim, é o objetivo. Eu não sabia que nesse filme o Ben Affleck interpretava uma tem situação de trabalho que eu posso falar por mim, assim, eu tenho uma situação de trabalho, tipo, eu sei que eu tenho que fazer. Aí, por exemplo, aconteceu uma mudança. Putz, aquilo me dá um choque, porque, assim... eu estava programado para fazer no trajeto. Assim, aí dá aquela travada, mas assim, travada por quê? Porque são situações que não estavam na tua rotina e estavam saindo do foco. Sim. Mas é um ótimo profissional para trabalhar assim. Eu indico. Tem que querer. O profissional do autista é um ótimo profissional. Agora, pro pessoal que está em casa, procurar referência mais. Referência. Lista pra gente aí o pessoal que vocês seguem, que vocês se informam sobre o universo do autismo. Pessoal, são canais no YouTube assim, de pessoas que depois que eu descobri o autismo, tentei entender mais, né? São profissionais, pessoas que conhecem, né? Pode esclarecer mais sobre conhecer mais, né? Lígia Pereira, que é psicóloga, né? Tem o grupo Luna Aba, que é psicopedagogo, mestrado e tudo sobre a área de autismo. Maiara Gaiato, também, que é outra psicóloga, que posta muito vídeo sobre autismo, sobre situações sobre essa. E Família Tagarela, que é um casal que a moça ela é autista, né? E o marido tem TDAH. Nossa. Então os dois têm 2 filhos, né? Que os 2 filhos são autistas, legal. Ela é autista, e se não me engano, ele é fisioterapeuta, né? E ela também nessa área também. E então eles contam a história da rotina deles acaba ali. Sendo uma boa referência também. Isso. E são pessoas estudadas ali, têm um conhecimento legal. Marcelão, Ricardão, quero agradecer de coração mesmo. Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está sentindo a energia boa que vocês trouxeram com as informações de vocês aqui hoje. Para você, eu quero deixar o meu abraço, agradecer as pessoas que comentaram aqui hoje.
Quero falar para vocês que esse vídeo ele vai ficar lá no nosso canal no YouTube, portanto, se inscreva, ative o sininho. Pode comentar no vídeo, mesmo depois de encerrada a live aqui, a gente corre atrás, cobra lá o Marcelão, dá um Google, atrás do Marcelão. No Instagram também, Marcelo no Instagram aí. Ah, sim. Marcelo Atípico. Ah, boa, as redes sociais de vocês. Marcelo Atípico aí, pode procurar lá. Marcelo Atípico no Se eu Instagram. souber, a gente vai atrás A aí. gente coloca na descrição aqui do vídeo, depois você põe, eu atualizo lá. Você também quer deixar sua rede, Ricardo? Pode, Ricardo Gomes, MKT. Tá, Coloca Facebook, Instagram. Dá um Google aí. perfeito, Dá um perfeito. Google aí, puxa pra cima. Perfeito. Pessoal, Dá seu like. muitíssimo Nossa, obrigado para você que acompanhou até aqui. Eu agradeço de coração para vocês dois que tiveram essa paciência e essa disposição. Nave Mãe, obrigado aí pela parceria. Para vocês, um forte abraço do Celo e até a próxima. E no final do mês aqui agora vai ter de novo, tá? Aguarda aí que a gente ainda vai falar de assunto muito legal para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Eu sou o Celo Franco e esse foi mais um Pra Cima Podcast. Valeu. Valeu.